Olá pessoal, Samer falando com vocês, sou gestor CIO das estratégias de crédito privado, infraestrutura e previdência na Jive Mauá. Estou aqui para passar com vocês pelo resultado do mês de maio do Bossa Nova 360, nosso fundo aberto com cotização em 360 dias, que está disponível aí na plataforma da XP para investimentos. Bom, vamos começar aqui falando da rentabilidade do mês. Nós tivemos um resultado muito bom. Entregamos 1,34% contra 1,14% do CDI, que é o benchmark do fundo. Acumulado dos últimos 12 meses, praticamente batemos 15% de retorno contra 11,78% do CDI. E no ano de 2025, o fundo já acumula um resultado anualizado de CDI mais 3,74% ao ano, provavelmente o maior resultado acumulado no ano desde o início do Bossa Nova. Né? Então, o fundo vem desempenhando, seja ele no mês, no ano, nos últimos 12 meses, no acumulado de 24 meses, e desde o seu início, resultados muito bons, seja ele em referência ao seu benchmark, que é o CDI, seja ele em comparação com outros índices como o IDADI e outros fundos de crédito privado aí da indústria. Né? Resultado no mês, ele veio puxado principalmente pelo carrego dos ativos da carteira e também por marcações positivas dos ativos de crédito privado. Então, esses dois elementos fizeram com que o resultado no mês fosse bem elevado e é o mesmo padrão que a gente vem acompanhando desde o início do ano. Né? Por que isso tá acontecendo? Efetivamente, a gente está com um portfólio bem investido. Então, a gente teve poucas alterações de portfólio desde o início do ano. A gente está bem alocado em crédito privado e securitizações próprias aqui, passando de 80% do portfólio. E aí, quando você tem uma carteira madura, com o tempo ela vai tendo ganhos de capital, você vai tendo benefícios de ter um carrego elevado e também vai tendo benefícios de uma venda no secundário ou um pré-pagamento que acaba tendo uma comissão por pré-pagamento adicional ou mesmo remarcação dos ativos por eles estarem performando super bem. Em termos de instrumentos que a gente tem alocado, a maior parte da carteira continua e continuará sendo investimento em debêntures, FDICs e o caixa a gente aplica em renda fixa, fundos de liquidez. Setorialmente, infra domina a carteira com mais de 60% de alocação, passa dos 70% de alocação e a gente acaba fazendo uma pulverização maior entre os outros setores para ter algum nível de diversificação, mas com mais infra e os subsetores de infraestrutura continuarão sendo o principal vetor de crescimento aqui, manutenção da carteira do Bossa Nova 360. Acho que em termos de resultado é isso, a grande mensagem é que a gente deve manter uma carteira estável ao longo dos próximos meses, sem grandes alterações, com caixa oscilando aqui entre 10% e 20%, né, um pouco mais alocado, um pouco menos alocado. A gente vê um cenário no qual a gente tem que manter cautela e estabilidade de portfólio para entregar um 2025 extraordinário, como a gente já vem entregando o primeiro semestre. Bom, acho que é bacana compartilhar nesse momento com vocês como é que tá o ano, né, em termos de mercado, e começar a falar um pouquinho de segundo semestre, dado que a gente já está caminhando aí para o último mês do primeiro semestre de 2025. O primeiro semestre de 2025 ele foi marcado no mercado de capitais, de crédito privado e no setor financeiro de crédito como um todo por uma estabilidade do crédito corporativo. Acho que essa é a grande palavra, né? Uma estabilidade do crédito corporativo, quer dizer, não teve um crescimento expressivo e também não teve grandes inadimplências, né, no crédito corporativo. Então isso aqui se reflete efetivamente em estabilidade. Os fundos continuam captando super bem, principalmente as estratégias hoje que são aí atreladas à FDIC, seja pela tributação exclusiva de 15%, seja pela novidade, né, que os FDICs poderem acessar mais o público geral. Então
Então, as captações continuam bem fortes dos fundos e as emissões de crédito privado que têm saído no mercado têm tido boas colocações com o público geral, qualificado, profissional, institucional. Então, a gente vê um ambiente de estabilidade saudável nessa parte. Olhando um pouco mais para o cenário macro, a gente vê um grau ainda maior de incerteza vindo do macro, que ainda está afetando só na margem aqui o crédito corporativo, e essa instabilidade que eu estou mencionando para vocês vem das medidas, né, que o governo está tentando implementar para aumentar a arrecadação, dado que as contas públicas não estão fechando nos municípios, estados e na própria União, né, a União como um todo não está conseguindo fechar o seu balanço, está atrás aí de receitas, está tentando, por meio de decreto, implementar o IOF, e aí começa a trazer, né, esse tipo de medida traz para o investidor e para o empresariado mais incerteza, mais instabilidade vai acontecer. Falando especificamente do IOF, ele não afetou a nossa carteira, a gente entende que também não vai afetar a capacidade das empresas que a gente investe de captarem, nem vão captar mais caro por conta disso. Infelizmente, essa medida ela acaba afetando o empresário menor, que tem menos recursos, tem menos ferramentas ali de mercado de capitais na mão, está bem longe aqui de atingir nosso portfólio, mas aqui como cidadão, a gente e como empresa, a gente entende que é uma medida muito ruim para a economia como um todo, porque afeta efetivamente quem tem pouca ferramenta na mão, tem lá um recurso para um tipo de desconto, para antecipação com seus fornecedores, ele fica sem esse, sem essa, sem essa ferramenta, sem esse instrumento financeiro na mão. As grandes empresas, elas podem inicialmente ser afetadas, mas pelo tamanho delas, né, e pela sofisticação delas, elas conseguem achar outros meios. Aí, virando um pouco a página, falando, começando a dar um pouquinho de informação do segundo semestre, a gente teve aqui, recentemente aqui no mês de maio, a publicação pelo governo, pelo IBGE, do PIB do primeiro trimestre, vem um PIB forte, só que ele mascara um pouco a realidade, a nosso ver, né? Então, o PIB veio forte, muito puxado pelo agronegócio e muito puxado pelo consumo, um consumo que ele é impulsionado pelo crédito às famílias. Então, a gente enxerga aqui um PIB que dá sinais de exaustão. Exaustão, seja porque o agronegócio ele é cíclico, ele é muito forte nesse período de safra do primeiro trimestre, e depois ele tende a ser mais estável ou para baixo ao longo do ano, e também um PIB puxado pelo consumo, que é impulsionado pelo crédito de família, tende a ter no tempo um aumento de inadimplência das pessoas físicas. A gente já enxerga aqui no mês de maio e junho um aumento de inadimplência das pessoas físicas, e aí com isso acaba sendo um resultado que não é sustentado para o resto do ano. Então, ao nosso ver, foi um resultado bom, mas ele não vai conseguir se sustentar ao longo do ano. A gente tende a ter os próximos trimestres aqui de resultado mais baixo. Óbvio que pode vir algum resultado extraordinário em algum momento que seja um outlier, mas não contando com outliers aqui no resultado. O cenário mais provável é um PIB mais para baixo em relação a 2024, e aí que vai trazer mais atenção, cautela nas alocações aqui do Bossa Nova 360 para o segundo semestre. Selic está dada entre 14,75 e 15, 15,25. Esses deltas aqui não fazem diferença na qualidade da carteira de crédito corporativo como um todo. A gente tem que manter o olhar nas medidas que o governo vai implementar para fazer com que agora a Selic tenha uma convergência em uma trajetória declinante e não mais crescente. Bom, mostrar aqui para vocês os nossos canais. Então, a gente disponibiliza este material no LinkedIn, Instagram e YouTube. Também acessem nosso site para terem acesso a mais conteúdos. Também procurem o nosso grupo de RI, é o ir@jagmauá.com.br, caso vocês tenham dúvidas, alguns comentários sobre o material, sobre o resultado do fundo. Muito obrigado.